Paz, a graça do Senhor Jesus, a todos os irmãos, a família de Deus, como estão vocês? Vamos continuar, nesse dia falando um pouquinho da palavra de Deus. Eu queria retomar o tema, sobre nossa batalha pela fé. É uma luta que, como nós vimos, nós devemos travar. Essa luta é de Deus. A batalha pela fé no Evangelho, o Evangelho verdadeiro do Senhor, a nossa vida nele. E eu queria continuar aqui repartindo e que a gente visse aqui com calma, ponto a ponto, um texto simples, mas muito rico para nós. Lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27, tá bom? Vamos abrir lá juntos. Você pode abrir sua Bíblia se quiser, tá bom? Mas eu vou ler, se quiser pode anotar. E diz assim, ó: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Olha aqui novamente, A gente falou anteriormente sobre Paulo, que combateu o bom combate, que guardou a fé, ele completou a carreira. Vimos como ele animava Timóteo a manter essa mesma postura. E vemos aqui novamente Paulo falando agora aos filipenses sobre esse combate, pela fé do Evangelho. Amados, essa é a fé que Deus depositou em nós. Essa é a fé que Deus derramou sobre nossos corações, que nos leva a viver a vida de Cristo, de experimentar toda a vida abundante do nosso Senhor Jesus. E essa luta, por essa fé nós devemos lutar, pelejar, combater, perseverar, desenvolver a cada dia. Tá? E esse texto aqui confirma tudo que a gente começou a falar anteriormente. Só que eu queria destacar mais algumas coisas interessantes. E eu queria começar do fim do versículo até a gente chegar no início, tá bom? Primeiro ele fala, a fé do Evangelho não é qualquer fé, porque nós podemos crer em várias coisas, mas a fé do Evangelho é a fé que Deus derramou sobre nós. É uma fé dada por Ele para que crescêssemos, para que fôssemos salvos, para que fôssemos transformados. Essa mesma fé continua operando em nós pelo Espírito Santo para completar essa obra de Jesus em nossas vidas. E nós devemos batalhar, amados, por essa fé. E uma palavra antes fala de ânimo. Olha só, ânimo. Ou seja, o nosso ânimo fala da nossa vontade, do quanto nos dispomos a fazer alguma coisa, da nossa intensidade, tá bom? E ele destaca que, assim, devemos combater juntamente com o mesmo ânimo, tá bom? Então, note que ele já está apontando para algo que é coletivo também, tá certo? E que todos devemos ter, não só um, não só o outro. Sabemos que às vezes, na vida real, nós podemos estar em momentos e situações em que não estejamos tão animados. Mas às vezes tem outro irmão que está muito animado. Então, quando estamos unidos, o que acontece? Esse ânimo é repartido. Tá bom? Então aquele que tem muito vai repartir com quem tem pouco. Quem está desanimado vai ser animado pelo seu irmão. Então quando ele fala de combater juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, ele está falando disso. De a gente, sabe, como um só corpo, como um só povo, como uma só família, ter isso em mente de combater pela fé, combater esse combate. E como eu falei, durante a nossa vida nós podemos ter momentos, de fraqueza e de desânimo. Por isso precisamos estar unidos, porque se estivermos unidos, a própria comunhão, o próprio Espírito Santo derramado na comunhão, o óleo, do Senhor que é derramado quando vivemos juntos em comunhão, em unidade. Esse mesmo óleo ele renova a nossa vida, renova as nossas forças, renova o nosso ânimo, o ânimo da fé. Somos renovados em fé. Então isso acontece no âmbito da comunhão, do relacionamento do corpo, tá bom? Por isso é importante estarmos juntos e mantermos isso como objetivo. E juntos, nesse mesmo ânimo, continuarmos combatendo, tá certo? E aí, vamos lá, agora retrocedendo mais um pouquinho. Do fim para o começo. Aí ele fala assim, ó: que ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito. Opa! A nossa unidade, ela é iniciada por onde? Pelas coisas que a gente tem em comum?
pelas coisas nas quais somos parecidos ou não. Eu acredito que eu sou muito diferente da maioria de vocês. E eu tenho certeza que, né, somos todos muito diferentes, tá certo? Temos qualidades diferentes, personalidades diferentes. Ah, então, o que começa, né, qual é a base da nossa unidade? É o Espírito Santo. É ele que de fato propicia, né, um tão grande número de pessoas, e não só na localidade, não só na congregação onde estamos, não só na nossa nação, tá, que pode ter semelhanças, né, mas o povo de Deus no mundo inteiro, amados, línguas diferentes, culturas diferentes, certo? Heranças culturais, familiares, tradições totalmente diferentes, modos de vida, de trabalho, de pensamento, de filosofia completamente distintos. Mas ainda assim, o povo de Deus, ele é um. Por quê? Porque temos o mesmo Espírito Santo. Isso é lindo. Então eu posso, né, mesmo com a dificuldade da língua, eu posso encontrar um irmão da China, eu posso encontrar um irmão da Austrália. Se ele for um cristão cheio do Espírito Santo, eu tenho certeza que a nossa comunicação vai ser fluida. Eu tenho certeza que a nossa comunhão vai ser perfeita. Eu tenho certeza que poderemos, né, estar juntos nessa batalha pela fé, no mesmo Espírito. Isso é maravilhoso, né? E foi o que Deus fez em nós, derramando sobre todos nós o mesmo Espírito. Bom, retornando mais um pouquinho. Por que Paulo fala disso? Aqui chega uma parte bem importante, bem interessante. Ele diz assim, ó: para quer que vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito. Ou seja, Paulo ele não permanecia com as igrejas, né, constantemente. Em algumas igrejas ele podia passar, né, meses, às vezes até anos, mas ele tinha um ministério itinerante, então ele fazia viagens missionárias, ele fundava igrejas, ele instruía o povo de Deus, às vezes levantava presbíteros ali e continuava nessa missão, né, indo para outras cidades. Então, era muito comum Paulo enviar cartas justamente para saber do estado das igrejas, para conhecer, para ensinar, para advertir, para animar os irmãos, para consolar os irmãos, para trazer direção sobre muitos assuntos, como a gente vê, né, em Romanos, em Coríntios, e aqui em Filipenses não é diferente. Por isso ele diz que quer que eu vá vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós. Então, Paulo tinha preocupação de que, ainda que ele não estivesse, que ele não pudesse ir até a cidade de Filipos, ainda que, né, ele fosse impedido de estar presencialmente com os irmãos, ele gostaria muito, o desejo dele era ouvir o quê? Que os irmãos estavam o quê? No mesmo espírito, fazendo o quê? Combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Ou seja, amados, o apóstolo Paulo, ele teria um grande prazer em ter a convicção de que a fé dos irmãos continuava, sabe, crescente, vibrante, intensa, e de que a igreja estaria, né, ali unida nesse propósito. Isso não deixa de remeter à nossa realidade hoje, né? Falar de ausência, a gente está entendendo hoje bastante o que é ausência. E nós, como aqueles que cuidam, né, e guiam o rebanho, nós temos sentido esse novo modo, né, de viver, de nos reunir, esse distanciamento, né, ainda mais nós que gostamos de estar perto, de abraçar, tá bom? Para nós tem sido desafiador. E para nós pastores também, nós começamos às vezes a pensar, né, poxa, como estará o coração de cada irmão, o quanto eles têm recebido, como é que tem estado a fé de cada um, o ânimo de cada um, tá certo? E essa palavra é importante, porque eu faço das palavras de Paulo a minha palavra, tá bom? No sentido de que eu gostaria de ter essa convicção, essa certeza, amados, de que cada um de vocês tem combatido esse combate da fé, sabe? Tem perseverado, tem buscado se alimentar do Senhor, tem buscado viver o Evangelho de Cristo Jesus, mesmo um pouco enclausurado em casa, mesmo com dificuldades, mesmo diante de tantas más notícias,
né, diante da doença batendo a porta, diante às vezes de dificuldades financeiras, diante de um convívio difícil no meio da família, mas eu gostaria de ouvir que todos os amados discípulos continuam perseverantes, continuam com sua fé pulsante, sabe, com os corações cheios do Espírito Santo, cheio da vida de Deus. Isso é o que eu gostaria de ouvir, não só eu como Haroldo, como qualquer homem de Deus que cuida, que preside a igreja do Senhor Jesus. Então, amados, veja como Paulo tinha essa confiança e essa esperança, porque essa é a vontade de Deus e esse é o poder do Espírito Santo em nós, que mesmo, sabe, na ausência, mesmo que você não tenha alguém para estar ali presencialmente, falando, demonstrando sua fé, testemunhando, às vezes orando junto, intercedendo com você, você não esteja numa reunião presencial, mas o Espírito Santo ele nos permite viver por esses tempos difíceis, mas ainda assim, tá? Combatendo, ainda assim perseverantes, ainda assim crescendo no Senhor, porque é uma operação do Espírito Santo em nós, certo? Bom, por último, completando aqui no início do verso 27, ele vai dizer: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, Paulo estava preocupado com o testemunho da igreja, tá certo? De como a igreja estaria andando. Porque o combate da fé do Evangelho só tem seu sentido real, prático, se ele estiver ligado à nossa maneira de viver. Ou seja, como eu vou saber que a fé do Evangelho tem sido crescente no meu coração? Ora, somente se eu estiver vivendo de acordo com essa fé, somente se eu estiver praticando, né, o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Então, uma coisa está totalmente ligada à outra. A minha vida de obediência, a minha vida de busca, a minha vida de crescimento, de testemunho, sabe? De como eu tenho expressado Jesus nas minhas atitudes, na minha casa, tá? No meu trabalho, no meio dessa tempestade toda. Isso vai determinar, isso vai mostrar, né? O evangelho que eu tenho vivido ou não. Então por isso que Paulo começa esse versículo falando disso, que nós devemos nos portar dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá vos veja, ou quer esteja ausente, ouça acerca de vós. Ou seja, se nosso testemunho continuar de acordo com os mandamentos do Senhor Jesus, se a nossa vida, as nossas obras, nossa obediência for completa, o que vai ser ouvido, o que as pessoas vão ouvir, não só eu, mas todos ao seu redor vão ouvir o quê? Que você vive dignamente, que você tem batalhado por esse evangelho, pela fé nesse evangelho, que você tem demonstrado Cristo de fato em sua vida. Amém? Então, esse é o clamor de Paulo, para que nós possamos viver de acordo com essa fé do evangelho. O evangelho de Cristo não muda, amados. O evangelho de Cristo ele é constante. A pregação, tudo que Jesus nos ensinou, todas as verdades que vemos nos evangelhos, elas vão servir para nós em todos os tempos, em toda e qualquer circunstância. Aliás, em tempos de ventos fortes, é que a nossa fé nesse evangelho é de fato testada. Porque às vezes na bonança, né, é fácil a gente ser agradecido, é fácil a gente se alegrar, é fácil a gente confiar em Deus, né? É fácil a gente amar as pessoas, sermos mais generosos, caridosos com as pessoas. Mas quando, né, temos problemas financeiros, sentimos medo, temos que resolver conflitos familiares, é aí que está a prova desse evangelho no nosso coração. O quanto de fato amaremos, o quanto de fato seremos mansos, o quanto de fato seremos gratos pelo que temos na nossa mesa, o quanto de fato confiaremos no Senhor, independente de quão terrível parece o cenário ao nosso redor. É aí onde a nossa fé é de fato provada. É aí onde de fato somos levados ou não a viver de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus. Então, que essa palavra possa motivar nossos corações. Primeiro, nos lembrando de que devemos viver de acordo com o Evangelho. Segundo, nos lembrando que não importa se estamos ausentes, se não estamos nos reunindo presencialmente ou não, mas há uma esperança no coração de Deus de que o nosso testemunho permaneça, de que as pessoas possam ver e ouvir, de que vivemos a vida de Cristo, o Evangelho de Cristo, independente das circunstâncias, tá? E não esquecendo de que
O Espírito Santo é que nos possibilita todas essas coisas. E de que, amados, não é só você que está sofrendo, não é só você que tem passado por circunstâncias terríveis. Todos os cristãos no mundo todo têm sofrido, têm passado por adversidades talvez muito maiores que a nossa. Mas nós estamos unidos no Espírito Santo. E nesse mesmo Espírito devemos combater o bom combate. Devemos combater juntamente com o mesmo ânimo, como Paulo nos fala aqui. Combater com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Que essa fé permaneça, cresça e produza seus frutos na sua vida. E que todos possam ver e testemunhar desse Jesus que é vivo em você. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Até a próxima.